Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um call mensal da Gard. Aqui conosco hoje está o nosso CEO Marcelo Giuffrida, nosso CIO Carlos Calabrese, nosso economista-chefe Daniel Wicks. Como de costume, a gente vai falar um pouco do cenário econômico e depois a gente vai entrar na parte de mercados e estratégias com Carlos Calabrese. Lembrando que as perguntas a gente vai deixar para o final do call e vocês podem fazer para qualquer participante aqui conosco. Vou passar a palavra agora para o Daniel, para ele falar um pouco mais do cenário econômico. Obrigado, João. Bom, boa tarde a todos. Vamos começar aqui com a nossa parte econômica, né? Começando com o internacional, como é de costume. Assim, basicamente, nosso cenário global não mudou muito aí dos últimos 2 meses que a gente vem falando para vocês, né? Mas acho que vale fazer um pouco do update aí dos principais blocos econômicos, né? Então, começando com os Estados Unidos, eu trouxe aí o gráfico na esquerda, né, para mostrar a trajetória de dívida pública, né? E aí é interessante notar que, apesar de a gente já estar em níveis recordes, né, históricos e até ultrapassando o pico que a gente teve pós Segunda Guerra Mundial, o tema fiscal nos Estados Unidos continua sendo aí o tema do momento, né? E aí a gente tem uma nova proposta fiscal de mais 4 trilhões, que já vai em cima de quase 3 trilhões de estímulos fiscais que já foram feitos desde o começo da pandemia, né? Então, e aí é interessante notar que, apesar desses 4 trilhões serem gastos nos próximos 10 anos, né? E você tem, de certa maneira, que será em parte financiado por aumento de impostos. Ainda assim, mantém aí uma política fiscal, né, ultra expansionista. E aí, acho que a discussão que fica é o que teremos daí, né? Mas antes de entrar, qual vai ser o papel do Fed frente a essa grande expansão fiscal, a gente tem que entender também que os Estados Unidos continua aí na dianteira do processo de vacinação, com mais de 40% da sua população que já teve acesso à primeira dose, e continua, enfim, vindo em ritmo aí bem acelerado. Isso faz com que a economia comece a reabrir mais rapidamente e a gente continua vendo aí dados de atividade que, em sua maioria, continuam bem fortes, né? Então, a gente tem um impulso fiscal e uma economia que reabre, isso aí como os grandes motores aí da economia norte-americana, que deve crescer ao redor de 7% esse ano. Dado isso, as atenções se voltam aí para o Fed, né, que tem se mantido, acho que enfim, o que a gente chama de ver para crer, né? Ou seja, ele entende que você tem um cenário de reabertura, um cenário melhor de atividade, vê as projeções melhorando, vê também, enfim, uma expectativa de inflação que vai subir ao longo dos próximos meses, e ainda assim tem se mantido com sangue frio e esperando a concretização dessas projeções que são super otimistas, né? Então, nesse aspecto, a gente acredita que os dados de mercado de trabalho são cruciais, né, para entender quais são os próximos passos do Fed, e a gente continua bem otimista, né? Então, chama atenção, por exemplo, amanhã que a gente vai ter os dados de payroll, assim como os dados de payroll dos meses seguintes. E, na nossa cabeça, a concretização desse cenário nos próximos meses vai fazer com que, na reunião de junho, né, e aí a gente já trouxe um pouco desse debate, falando, o próximo tema vai ser quando o Fed vai fazer taper, mas a gente acha que já na reunião de junho o Fed começa a discutir, provavelmente nas suas minutas, mostrar que existe uma discussão sobre quando começar, né, a gradualmente tirar os estímulos vindo do que o WIC está posto até agora nos Estados Unidos. E aí, então, começa a discussão em junho, julho, e você, para anunciar, né, no final, o que vai ser, de fato, o statement oficial, que a gente imagina que pode ser no Jackson Hole, no final de agosto, para você anunciar, de fato, que vai começar o taper a partir do começo de janeiro de 22. Né? Então, acho que, na nossa cabeça, essa seria a forma que o Powell encontrou de, enfim, avisar com antecedência e preparar o mercado para esse processo de tapering, né? Lembrando que, assim, esse processo de tapering vai ser reflexo não de um esgotamento da política monetária ou alguma coisa disso, mas sim de, enfim, como você vai ter uma economia crescendo muito forte, você não precisar mais de estar tão estimulativo, e aí você continua estimulativo, no entanto, você vai diminuindo esses estímulos ao longo do tempo de uma maneira bem gradual. A nossa cabeça de Estados Unidos é essa, é otimista, e chamando atenção aí um pouco para essa discussão que a gente vai ter no meio do ano do Fed, tá? Bom,
Vindo para a Europa, aqui também a gente tem um cenário um pouco melhor, né? A gente chamava a atenção nos nossos últimos calls, que você tinha uma economia, né, europeia rodando num passo muito inferior à americana, né? Então era o outro lado da moeda, um super bem, o outro ficando para trás, e uma grande parte disso foi causado justamente pelo atraso que a economia europeia, né, que a zona do euro como um todo, a União Europeia como um todo, teve na corrida pelas vacinas, né? O que aí chama atenção no gráfico da esquerda, né, que quando a gente olha em doses aplicadas por dia, né, a Europa já tomando aí uma força maior e acelerando o passo. Isso é importante porque vai, enfim, afastar o risco de prolongar ainda mais as restrições sociais, né, que foram o que pesaram aí na virada do ano sobre a economia europeia, e aí, com isso, a gente já antecipa aí um catch-up do bloco, né, nos próximos meses, quando a gente fala de atividade econômica. Tá? Então, acho que isso daí é importante, porque a gente vai ter não só, né, e aí, principalmente quando a gente pensar nos próximos meses, inclusive os últimos dados de Europa já começaram a vir um pouco melhores, mas com a reabertura e a vacinação em massa, isso vai permitir aí um catch-up ainda mais forte, e aí, finalmente, a gente vai ver, enfim, a economia global crescendo de uma maneira mais equilibrada, no entanto, com uma demanda, né, global que cresce ainda mais forte em cima da economia americana, que já está vindo forte, e aí os outros correndo atrás. Né? Então, acho que é importante, até quando a gente falar de cenário de inflação como um todo, justamente esse pick-up na Europa que a gente já começa a vislumbrar nos próximos meses. Vindo para a China, acho que, enfim, a gente mantém o nosso cenário, obviamente a gente continua vendo ali um discurso relativamente mais conservador dos policymakers lá, entendendo que tem que ir gradualmente, né, apertando as condições de crédito, de forma a você suavizar o crescimento. Lembrando que assim, a China foi o país que melhor lidou com a pandemia, né, e a sua restrição foi super breve e voltou rapidamente, e a gente já enxerga, enfim, você fechando o hiato e voltando a crescer em cima do seu crescimento potencial. Isso faz com que seja salutar, né, do nosso ponto de vista, que preemptivamente os policymakers lá já estejam tentando desacelerar a economia de forma que você suavize o crescimento e também evite desequilíbrios futuros, né, que nesse caso, se tem um grande desequilíbrio, né, na economia chinesa, poderia vislumbrar aí algum sudden stop, que você teria que apertar demais. Né? Então, por enquanto, parece que eles estão ainda lidando bem com essa recuperação e fazendo uma certa maestria, né, essa condução tanto da política fiscal como da política monetária, principalmente, né, e, enfim, a política creditícia lá, que é mais direta, de forma a suavizar esse crescimento. Então, de certa forma, quando a gente olha o cenário global, a gente continua bem otimista. A última peça que faltava era a Europa, né, fazendo catch-up, como mostrei, a gente já vê isso acontecendo. Então, a gente vê uma perspectiva de crescimento global muito forte para esse ano, principalmente dos próximos trimestres. Né? Então, a gente vai ver aí, a gente vai conviver com números muito bullish nesse sentido. E aí, eu acho que assim, uma grande reflexo disso daí que a gente está vendo um grande processo de reflação global, né? A gente já tem visto aí de maneira disseminada, tanto em desenvolvidos como em emergentes, maiores surpresas inflacionárias, né? No gráfico da esquerda a gente consegue ver isso, né? A gente já faz uma nova corcova aí de surpresas inflacionárias, e aí eu acho que tem dois grandes temas para isso, né? Além de você naturalmente recuperar a inflação por conta de atividade mais forte, como é o mundo inteiro subindo junto, né, e tendo esse crescimento um pouco mais vigoroso, isso daí tem se mostrado em dois mercados super importantes pressões maiores. Né? Um deles é a commodities, né? E aí commodities como um todo, e o outro é a parte, né, que está sendo mais discutida agora, que é o negócio dos semicondutores e chips. Né? Então, assim, pensando, acho que dá até para pensar esses dois mercados como uma coisa só. Por quê? Porque são dois mercados que têm uma oferta relativamente inelástica, né? Então, quando a gente pensa em energia, a gente tem o PEP restringindo a oferta. Do lado das agrícolas, a gente tem questões climáticas, enfim, as safras, né, são relativamente inelásticas.
ou seja, é difícil, se você tiver uma demanda muito maior esse ano, é muito difícil você conseguir, dado que já foi plantado, você aumentar demais essa oferta, tá? E aí, vale acho que um disclaimer também para esse mercado, é que como todos os estoques estão baixíssimos, qualquer acidente climático pode levar a uma nova rodada de preços para cima, né? Então, são mercados que estão muito apertados. A gente está vendo, por exemplo, aqui no Brasil, né, que a safrinha de milho está atrasada por questões climáticas, o clima mais seco, e a gente vê o reflexo disso nos preços, né? Então, são mercados aí que passam por restrições de oferta, e, por fim, também a parte de metais, né? Metais que sofreu aí com falta de investimento nos últimos anos com preços mais baixos, e agora a demanda como um todo retoma, e aí a oferta demora a reagir, né? E aí, no final, então, assim, do lado da oferta, você tem oferta inelástica, e quando a gente olha também a parte de semicondutores e chips, também são, enfim, é um mercado super concentrado em dois grandes produtores, né, que é a Coreia do Sul e Taiwan, e com uma baixa capacidade de reação no curto prazo, tá? Então, do lado da oferta, a gente pode até tratar commodities, semicondutores, mais ou menos no mesmo grupo. E aí o que a gente teve do lado, né, que é reflexo de tudo que eu falei até agora, que é essa demanda vindo muito forte, né, tendo um mundo que fez muito fiscal, fez muito monetário, e está recuperando de maneira muito rápida, né? Então, a gente, de fato, olhando para trás, a crise da pandemia foi em V, né? Ela pode ter tido um V que depois voltou por causa de uma segunda onda, mas foi uma crise, ao contrário de, por exemplo, que a gente viu em 2008, 2009, que deixou um legado, né? Assim, você demorou para recuperar o nível anterior, em alguns casos nem recuperou, você está vendo agora uma volta muito mais rápida da atividade, tá? Com uma oferta que não estava preparada. E aí tem diversas coisas também, você tem mudança de padrão de consumo. Você vai para motores elétricos, por exemplo, em automóveis, você começa a ter mais demanda por cobre. Você, na China, está consumindo mais grão. Você tem também mais grão sendo usado para biocombustíveis, né, energias limpas. Então, de certa maneira, o mundo está passando por um grande descompasso, né, de demanda muito mais forte e uma oferta inelástica, que parece que não vai passar tão rápido, né? E aí é interessante, do lado dos semicondutores também, né? Acho que as pessoas, o aumento por produtos tecnológicos que usam esses tipos de componentes aumentou bastante durante a pandemia, e a gente tem visto ao redor do mundo, né, pelos PMIs que a gente vê anedoticamente, reclamações de falta desses produtos, né? Então, isso tudo faz com que seja um ambiente bem inflacionário, né, nos próximos meses. Aí, obviamente, a gente sempre tem que ver qual vai ser a reação dos policymakers. Por exemplo, nos Estados Unidos, você tem o Average Inflation Target, que, enfim, faz com que o Fed tenha que ter sangue frio com esse aumento de inflação, né? Ele quer ver a inflação rodando acima da meta por um tempo, dado que rodou tão abaixo, mas a gente vê, de certa maneira, né, globalmente, os policymakers do lado monetário já começando a ficar mais incomodados, e alguns países, até como o Brasil, já começando a ajustar a sua política monetária, né? Então, acho que é um tema que vai continuar, né? Em tese é algo transitório, mas parece ser um transitório que vai demorar mais tempo, né? Mais tempo, porque a demanda parece que continua subindo fortemente nos próximos trimestres, e a oferta tem dificuldade de reagir no curto prazo, tá? Então, acho que a gente tem que estar atento aí a esse tema para frente. O Brasil, como eu falei, não é exceção, mas e como a gente vai ver na frente, mas, enfim, eu deixo esse assunto ao longo da nossa parte doméstica. Então, esse é o nosso cenário global. Assim, gostaria de enfatizar que é um cenário bom, um cenário que, mesmo com pressões inflacionárias, é um cenário de recuperação forte, global, e isso daí nunca pode ser ruim, né? Então, obviamente, a gente tem que acompanhar qual vai ser o tamanho dessas pressões inflacionárias e de que forma isso vai interagir com a política monetária, mas, a princípio, a gente acha que, no curto prazo, você segue com um bom ambiente global. Bom, vindo para o Brasil, e antes de falar de inflação, só queria, enfim, dar um passo atrás, né, e lembrar um pouco da nossa última apresentação para vocês, que era justamente a gente falava de uma peça, né, em dois atos. Tinha um ato muito complicado no curto prazo, que era pior, era o risco da pandemia aqui na segunda onda se concretizando, e isso daí demandando mais pressões fiscais, demanda por mais dinheiro, etc. e tal, coisas fora do teto, e isso tudo aconteceu,
né, ao longo de março e boa parte de abril, né? Eu acho que culminou aqui no Brasil com enfim, tentativas de tirar o gastos sociais do teto e até uma tentativa de pedalada, né, na confecção do orçamento, mas, a princípio, ficou relativamente contido, como eu vou mostrar para frente. E agora, sabe que foi a pandemia que causou tudo isso, pelo menos a dinâmica ruim que a gente estava vendo de aumento do número de óbitos, etc. E tal, que foi o grande estopim desse nosso primeiro ato, que era um ato mais pessimista, a gente começa a vislumbrar uma travessia para o segundo ato. O segundo ato, que era justamente a pandemia se acalmando, você conseguindo ter um ambiente melhor e uma recuperação mais forte da economia, e isso daí deveria extensionar aí essas pressões fiscais que a gente estava vendo até então. E aí aqui eu trago dois gráficos que eu acho que é interessante. O primeiro, da esquerda, é o gráfico de internações por faixa etária, né? Então a gente vê, depois desse pico em março, assim, aqui a gente quase de fato colapsou o sistema de saúde em vários estados, né? E alguns estados chegou a colapsar, né? A gente teve Amazonas lá atrás, mas a gente viu isso acontecendo no Rio Grande do Sul. Aqui em São Paulo a gente chegou perto disso, mas a gente já começa a ver as internações, né? E aí por diversas faixas etárias já começando a ceder na margem, né? Então acho que isso é importante, porque esse vai ser o ambiente que a gente vai posicionar todo o resto do nosso cenário, né? Então, além acho que tem uma curva natural, né, da pandemia, em que a pandemia começa a piorar, os estados começam a encher, as autoridades reagem a isso, fazem lockdown, e aí isso faz com que a doença comece a retroceder, e ao mesmo tempo a gente tem um processo de vacinação, né, que a gente chamava atenção, a gente estava relativamente otimista, e de fato a gente vai conseguir, esse é o gráfico da direita, né, praticamente vacinar toda a população aí acima de 60 anos, que é a população mais frágil, já em maio, né? Então isso daí também consegue já dar um alívio, principalmente quando a gente pensa enfim, nos hospitais, no setor de saúde, você consegue aliviar a demanda por leitos, etc. e tal. Isso daí também ajuda a acalmar o ambiente para frente. A gente continua relativamente otimista com a vacinação. Obviamente, sempre tem notícias, atrasou não sei o quê, atrasou isso, a Fiocruz não entregou, mas quando a gente olha e já desconta os atrasos, provavelmente a gente vai continuar vendo, a gente vê a população toda sendo vacinada esse ano, no segundo semestre, né? Na virada do terceiro para o quarto trimestre. Então, a gente tem uma perspectiva boa de tanto a pandemia já estar acalmando, reagindo às restrições sociais que foram feitas, como também a gente continuando a avançar aí no processo de vacinação, e é o que a gente chama travessia, né, para o nosso segundo ato, que realmente mantém um ambiente melhor em termos, né, do cenário doméstico. Tá? Então, esse aqui é o nosso pano de fundo, né? Como sempre, a gente não pode deixar de falar da pandemia, e o que tudo indica, o pior ficou para trás. Tá? Bom, Daniel, aproveitar que se deu uma pequena parada. O teu som está um pouquinho ruim. Se você pudesse, talvez, colocar o microfone mais perto, aí está um pouquinho fora do tom. Tá. Obrigado. Ok. Bom, e aí, falando um pouco do fiscal, e eu acho que justamente assim a gente lidou com grandes pressões fiscais, né, novas tentativas de burlar o teto de gastos. Isso não é novidade, mas, de novo, a gente viu isso daí, não à toa que os mercados, enfim, ficaram estressados aí ao longo de março e boa parte de abril. Mas, assim, tentando olhar um pouco de fora o que aconteceu, tirando que a nossa segunda onda da pandemia foi realmente muito mais forte do que a primeira onda, é só imaginar que de janeiro a abril morreu mais gente do que morreu o ano inteiro passado, né? E ainda assim, a resposta de Brasília a isso foi relativamente contida, tá? E por que eu falo isso? Porque o número máximo, né, de óbitos que a gente, né, o pico de óbitos que a gente teve no ano passado foi cerca de 1.100 óbitos, né, por dia. E nesse ano a gente chegou a bater 3.100. No entanto, lá atrás, os gastos fora do teto, né, com a pandemia, superaram 500 bi, e o que a gente tem até o momento, esse ano, foi só 100 bi. Então, obviamente que a nossa situação aqui é complicada do fiscal, e a gente tem que fazer o ajuste fiscal. No entanto, dada a situação que a gente estava, parece ter sido até uma vitória, acho que da equipe econômica, né, que tem que servir um pouco como
pistoleiro nesse processo de só gastar 100 bi. Assim, a gente até espera que esse 100 bi alcance 120 bi, talvez um pouco mais de gastos para a saúde, ou, enfim, algum tipo de outros gastos relacionados à pandemia. No entanto, vejam que eles ficaram relativamente restritos. Dado que a gente vê essa melhora da pandemia para frente e da vacinação, é de se imaginar que essas pressões que a gente viu, né, enfim, no último mês e meio, comecem a retroceder, e aí isso daí acalme um pouco o ambiente. No entanto, assim, a gente sabe que a gente está no Brasil, então o nosso calmo aqui não é o calmo, né? Então, é importante notar isso. E outra coisa a gente sabe que as demandas sociais deverão permanecer no radar. E aí, o que a gente tem visto, e a gente deve monitorar para frente, é justamente as demandas por um aumento do Bolsa Família, né, ou, de fato, uma reconfecção do Bolsa Família no Renda Brasil. Eu acho que esse é o próximo assunto. No entanto, vai ser um assunto melhor discutido, porque não vai ser com a faca em cima da cabeça da pandemia, com os números piorando. Né? Então, se a gente tiver certo que o pior ficou para trás, a princípio deve racionalizar um pouco essa discussão que a gente vai ver aí ao longo dos próximos meses. Tá? Então, assim, do fiscal a gente fica um pouco mais, não posso dizer tranquilo, porque o fiscal aqui no Brasil nunca é tranquilo, mas a gente acha que as condições de contorno vindo da pandemia devem ajudar aí a discussão para frente. Tá? Outra, acho que parte boa aí do que a gente tem visto a atividade no Brasil se mostrou incrivelmente resiliente. Tanto o que a gente viu no começo do ano, né, antes da segunda onda, a gente tinha um grande medo sobre o que seria o fiscal cliff, né? Ou seja, quando você tirasse aqueles 500 e tantos bilhões que você injetou no passado, esse negócio daí acabar, o que vai acontecer com a atividade? E a atividade se comportou relativamente bem, né? Tanto janeiro como fevereiro foram meses relativamente ok de atividade. E aí, quando a gente teve a segunda onda, e aí começou a aumentar os processos de restrição social, né? De novo, a gente teve uma grande certeza sobre o que ia acontecer. Tanto que a gente revisou o nosso PIB, né, projetado, que antes era 4%, a gente tirou 0,5% do crescimento justamente por causa da segunda onda e a gente foi para 3,5%. No entanto, o que a gente olha, e aí até trago no gráfico da esquerda, esse índice de mobilidade, a segunda onda, apesar de ser mais grave sanitariamente, ela foi menos, ela impactou menos a mobilidade no país. Tá? Isso faz com que a atividade tenha caído menos. Outra coisa que a gente entendeu também, e eu acho que está ficando claro, as empresas e as famílias aprenderam a lidar melhor com as restrições sociais. No sentido em que, por exemplo, as empresas se adaptaram ao trabalho remoto, as pessoas se adaptaram a ficar em casa. Isso fez com que a economia continuasse girando, mesmo numa segunda onda tão grave, porque você não tem uma restrição tão forte e as empresas não pararam como pararam na primeira onda. Então, dito isso, a gente passou de novo por uma restrição aí em março, abril. No entanto, acho que é a mesma cabeça lá do que eu falei para o fiscal, a dinâmica de melhora da pandemia e o processo de vacinação deve fazer que a gente tenha uma recuperação muito mais robusta daí para frente. Então, dito isso, a gente revisou de novo o nosso PIB para 4%, deve ser um dos PIBs mais fortes aí do mercado, e a gente está relativamente confiante com isso. Né? Tanto que o segundo trimestre, a gente não acha que caiu tanto, né? A gente via números do segundo trimestre contra o trimestre anterior, ia cair 1,5%, hoje a gente trabalha com uma queda de 0,4% só, e vê uma recuperação, como vocês podem ver no gráfico da direita, bem forte no segundo semestre. Tá? Então, com isso, a gente fica bem otimista com a reabertura da economia acontecendo e o processo de vacinação, e a gente, inclusive, tem um viés de alta para esses 4%, dada essa retomada que a gente está vendo. Tá? Então, isso aqui também, eu acho que algo importante, né? Quando a gente coloca as pressões, né, em Brasília, etc. E tal, um PIB retomando mais forte também ajuda aí você a aliviar um pouco o ambiente lá. Então, assim, acho que aqui no nosso cenário a gente continua bem otimista com essa recuperação da atividade, que vai ser importante para esse ambiente um pouco menos tensionado. E aí, assim, do lado que a gente, enfim, está mais pessimista é o lado da inflação. Né? Então, como eu falei, assim, os vetores que vêm lá de fora continuam aí enfim, preocupantes. Né? Então, eu trago aí do lado esquerdo, né, em nível, o que aconteceu com as commodities em reais. Né? Então,
você tem uma retomada muito forte a partir do final do ano passado, isso daqui tem se intensificado, tá? E essas pressões, né, esses choques que estão vindo lá de fora, a gente já começa a ver uma disseminação maior para a inflação subjacente, ou seja, não só, a gente não está vendo só choques primários, mas também choques secundários. Isso chama atenção quando a gente olha aí a contribuição para o IPCA, né, dos diversos grupos, e a gente divide em 4, né, serviços industriais, administrados e alimentação. Então, a gente vê o choque em alimentação, né, que foi o primeiro, depois o choque de administrados com a parte de petróleo, só que a gente já começa a ver em industriais uma retomada mais forte, né, nessa parte, essas barrinhas pretas. Então, isso começa a preocupar, tá? Então, com isso, a gente já está vendo o Banco Central reagindo de maneira mais preemptiva, né? Então, subiu 75 na primeira reunião, na reunião em março, fez outras 75 na reunião de ontem, e a gente acha que ele vai continuar nesse passo, pelo menos nas próximas duas. Né? Ele já sinalizou a próxima, então acho que está praticamente dado, mas a gente ainda vai ver um passo pelo menos até agosto, e quem sabe até continuar com isso. Então, o nosso ajuste completo, que a gente imaginava que iria terminar apenas em janeiro do ano que vem, a gente já vê ele sendo concretizado ainda esse ano. Né? Então, a gente vê o Banco Central levando, de fato, a taxa de juros para o seu neutro de maneira mais rápida. Tá? Então, os riscos inflacionários estão aí, lembrando que a gente tem 5,5% de inflação para esse ano e 3,7% para o ano que vem, mas a gente continua, salvo algum tipo de canetada ou, enfim, tem umas coisas que estão um pouco no pipeline, por exemplo, de você tirar reajuste de remédio, ou se os planos de saúde vão ter reajuste negativo, mas a princípio, quando a gente olha o ambiente global, e inclusive essa retomada mais forte no Brasil, se torna um ambiente bem inflacionário, e com isso a gente continua vendo um viés aí altista para as nossas projeções de inflação. Tá? Então aqui a gente tem que estar bem atento com a inflação aqui dentro também, como a gente está lá fora. Tá? E aí, para terminar e passar para o Calabrese, que eu já me estendi, falar um pouco sobre o setor externo. Né? Então, o que essas commodities têm impactado negativamente, né, ou de forma altista, as projeções de inflação, a gente também está vendo isso acontecer na balança comercial. Né? Então, se vocês olharem o gráfico da direita, né, a retomada que a gente está vendo de balança de saldo comercial na margem é uma coisa muito forte. Né? E aí, quando a gente abre, são justamente esses grupos de commodities, soja, minério, tudo, carnes, todos vindo muito forte. Isso deve garantir um saldo comercial provavelmente acima de 70 bi esse ano. Né? Então, a gente está refazendo as projeções, mas, de certa maneira, a gente está bem otimista com essa parte aí, e isso deve ajudar bastante o fluxo cambial. Mas, assim, a comercial já estava forte, né? Mesmo antes desse novo saldo, e a gente notava um pouco daquela questão dos dólares não serem internalizados. E a gente continua, enfim, colocando como, acho que a grande culpa disso, né, era que as empresas continuavam se alavancando lá fora. Mas quando a gente alavancando o quê? Ou seja, pré-pagando dívida externa, a gente via a Petrobras, né, fazendo um grande movimento nisso, anunciando várias recompras de bons lá fora. Isso daí faz com que, bom, já que eu exportei, eu deixo o dinheiro lá fora e uso esse dinheiro para pagar as minhas dívidas. Nos parece, né, e aí, quando a gente vê até os targets de Petrobras, que é a principal empresa, né, que andou fazendo essas coisas nos últimos anos, você já está se aproximando ao fim do processo. Né? E aí, quando a gente olha na margem, o lado financeiro do balanço de pagamento, a gente vê aí também as taxas de rolagem acima de 100%, ou seja, as empresas já começaram a contratar mais empréstimos lá fora do que pagar, né? Ou seja, você está tendo ingresso de recursos nessa conta. Além disso, soma-se a isso a retomada do FDI, que foi muito mal ao longo do ano passado inteiro e agora já começa a dar saldos melhores, né? Ou seja, influxos maiores nesse sentido. Então, a gente, juntando uma balança comercial que garante um superávit de conta corrente esse ano e mais essa melhora na margem com do lado financeiro, provavelmente a gente vai ver uma melhora do fluxo cambial à frente. Né? Então, o fluxo passou muito tempo negativo, ou seja, com saída de dólares líquidos, e agora a gente já começa a vislumbrar para esse ano uma retomada